Eu nunca vou me cansar, querido, de falar que Deus é bom. Que Deus é bom. Verdadeiramente, Deus é bom. Eu queria colocar um tema para essa mensagem nessa manhã, querido. E eu queria colocar um tema. E o tema dessa mensagem nessa manhã é a própria palavra, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, querido? Você está esperando no Senhor? Você está esperando no Senhor? Então Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Abra a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, eu sinto tua presença aqui nessa manhã, Senhor, de uma forma sobrenatural, Deus. Eu sinto, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Deus, falando ao meu coração, Senhor. Eu sinto o teu Espírito, Senhor, desse lugar, Senhor. Deus, a tua palavra, Senhor, me garante, Senhor, aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Há liberdade nessa manhã, querido. Há liberdade nessa manhã, da parte do Senhor em nossas vidas. Abra Isaías capítulo 40, a partir do verso 28. Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. A palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, através do profeta Isaías, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, nessa manhã. Senhor, fala aos nossos corações poderosamente nessa manhã, é o meu clamor, Senhor. Deus, leva a nossa mente cativa ao teu trono nessa manhã. Toda distração, todo impedimento, joga por terra agora em nome de Jesus. Senhor, Senhor, artimanha das trevas, Senhor, que tenta roubar a tua palavra nessa manhã, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, envia anjos nesse lugar. Senhor, assim como Hebreus 1:12 declara, os anjos ministradores da tua palavra. Deus, começa a enviar os teus anjos nesse lugar, Senhor. E traz, Senhor, traz a mensagem do teu coração ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta aqui, querido, começa declarando: não sabes ou não ouviste do Senhor, o Criador da terra, o Criador de todas as coisas, nem se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação no seu entendimento. O nosso Deus não se cansa, querido. O nosso Deus não se fadiga, querido. Ele não sente sono, Ele não está dormindo. O nosso Deus não se cansa.
Muitas vezes nós nos cansamos, nós nos fadigamos, nós nos desesperamos, mas não o nosso Deus. O nosso Deus não se cansa, Ele não se fadiga. É interessante, querido, porque às vezes achamos que servimos um Deus que se cansa, mas nós nos cansamos das dificuldades, dos problemas, das tempestades, das tribulações. Muitas vezes nós nos cansamos, querido, mas o nosso Deus não se cansa. Você não serve a qualquer Deus, querido. Você serve um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Um Deus que está no alto e sublime trono, que está governando essa terra, querido, e que através da sua palavra tudo veio a existir. E às vezes nós nos cansamos, às vezes nos fadigamos, querido. Talvez você tenha chegado nessa manhã cansado, fadigado, e às vezes até desesperado, por situações que às vezes vivemos e falamos: estou cansado, eu vou desistir. Querido, mas se nós olharmos só para nós mesmos, esqueceremos de quem é o Senhor, esqueceremos de quem é Deus. Você não precisa abrir, mas Isaías 55:9 diz assim, feche os teus olhos, 1 minuto, eu vou ler para você essa palavra. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, querido. Continua com os olhos fechados. Você está ouvindo a voz de Deus, querido, nessa manhã? Você está ouvindo Deus falando no teu coração que os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, querido. Deus está falando com você nessa manhã, querido. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida agora, mas lá na frente você vai saber os meus planos. Você vai saber que os meus sonhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Pode abrir os olhos, querido. Mas o verso ainda diz que ele não se cansa e nem se fadiga, querido. Mas no verso 29 ele diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Aqui ele fala de duas pessoas, querido. Aquele que está sem forças, está cansado, e aquele que está sem vigor. Talvez você tenha chegado nessa manhã cansado, só cansado. Mas talvez você tenha chegado nessa manhã sem vigor, aonde não tem mais forças, você acabou. Mas a palavra, querido, para o teu coração nessa manhã é: Deus dá vigor ao cansado. Se você está cansado, recebe vigor nessa manhã sobre a tua vida, querido. Recebe vigor. E se você está totalmente esfalecido, querido, a Bíblia diz que Ele multiplica as forças sobre aquele que não tem nenhum vigor. Se você não tem nenhum vigor, querido, receba da parte do Senhor nessa manhã, querido, a multiplicação das tuas forças, para que você consiga caminhar. Em nome de Jesus nessa manhã, querido. Em nome de Jesus. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E eu queria te perguntar nessa manhã: o que te enche de esperança nessa manhã, querido? O que te enche de esperança nessa manhã?
Talvez você tenha chegado sem vigor, ou sem nenhum vigor, totalmente cansado. E eu te pergunto, o que te enche nessa manhã de esperança? Se você não sabe, querido, eu quero te dizer nessa manhã, existe um Deus que te pega pelos braços, te coloca no colo e te carrega, querido. Não sou eu que estou falando, não, querido. Não sou eu, é a palavra. Isaías, no capítulo 40, ainda no verso 11. Abre comigo, querido. Não sou eu que estou te falando, é o Senhor que está te falando nessa manhã. No verso 11, 40, capítulo 40, ainda verso 11. Como um pastor apacenta o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos. Ele está falando aqui, querido, como um bom pastor, como nosso pastor, ele apacenta o seu rebanho, e entre os braços, ele pega, querido, você assim, entre os braços. Talvez você esteja cansado. Eu queria uma ovelha, na verdade. Você não tem? Eu tenho um casaco. Você como uma ovelha, cansado, sem vigor, ele te pega nos braços. Mas ele não só te pega nos braços, não, querido. A Bíblia diz aqui ainda, como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. Sabe o que é regaço, querido? Ao seu colo. Sabe como você precisa de um colo? Como você precisa de um abraço? O Senhor te pega nessa manhã, querido. Ele te abraça, mas Ele também te coloca no colo. E a Bíblia ainda diz, querido, a Bíblia ainda diz que os que amamentam são os pequenos, são os que estão caminhando na casa do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui há pouco tempo, o Senhor ainda é um neném, mas Ele diz que os que amamentam, Ele guiará mansamente. Ele te dá o caminho, até o novo convertido, querido. Ele te dá o caminho. Ele não se esquece de nenhum de nós. Mas não termina aqui. E ainda quando eu leio o verso 12 do texto, diz assim: quem mediu com um punho as águas. Querido, esse aqui é o universo. Esse é o universo que a gente... Vamos colocar, esse é o planeta Terra que vivemos. Segundo uma pesquisa que eu fiz, 72% de água que cobre toda a Terra. Apenas 28% de terra. Se essa informação está correta, existe grande parte no nosso globo terrestre, ou no nosso planeta, de água. Nós sabemos disso. 72%. Você já chegou a uma praia, e você já viu as ondas, e você olhou, tentou achar o final do mar. Você encontrou? Não. Mas a Bíblia diz, querido, quem mediu com um punho as águas? É isso aqui, querido. A água do nosso planeta está aqui. Ele fez assim. Ele mede toda a água do nosso planeta na concha da sua mão. Quem é esse Deus que você serve, querido? Quem é esse Deus que você serve? Ah, Deus, quem é esse Senhor que você serve, que coloca toda a água na concha das suas mãos? E porque você está abatido, e porque você chegou fraco aqui nessa manhã, é porque você está olhando para os teus problemas. Olha para o Senhor, que toda a água desse planeta coloca e mede nas suas mãos. Oh, xaracantaramaná, conduremanoxô. Quem é esse Deus?
O que é impossível a Ele? O que é impossível para Ele? Mas não termina aqui, querido. Não termina aqui. A Bíblia diz ainda que tomou a medida dos céus com os palmos. Sabe o que é isso, querido? Quando a gente olha para os céus, a Bíblia diz que Ele sabe quantos palmos existe no universo. Mas não termina aqui, querido. O professor Adalto Lourenço, alguns anos atrás, ele é um pesquisador, ele é um físico, estudando, e outros cientistas da NASA descobriram que existem muitas estrelas. Oh, que notícia maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já foi na praia, você já pegou areia, e você já conseguiu contar, ou colocar o nome de cada grão de areia? Alguém já conseguiu? Talvez tenha até começado. Vou colocar. Primeiro grãozinho, Leila. Segundo, Isabela. Marquinho. Maria Eduarda. Flávia. Débora. Cláudia. Cláudio. Mirela. Dani. Éder. Qual foi o primeiro que eu chamei? Foi Leila, né? Porque foram poucos, né? Aí vocês lembraram. E o quarto? Já esqueceu. Quarto lembrou, é porque foi ela. Sabe o que acontece, querido? No meio do caminho a gente vai esquecer. Mas existem, segundo a NASA, mais estrelas no céu do que grão de areia em toda a face da Terra. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Existe mais estrelas do que grão de areia em toda a face da terra. Maravilhoso. Mas a Bíblia diz, no Salmo 47:4 diz: conta o número das estrelas e as chamas todas pelos seus nomes. Oh, Deus chama cada estrela pelo nome, querido. Deus chama cada estrela pelo nome. Quem você está servindo? Quem é o teu Deus? Mas a Bíblia não para aqui não, querido. A Bíblia ainda continua. Isaías 40, verso 22, olha só, tudo pertinho que o Senhor nos deu. 40, 22 diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Meu Deus. E ele é o que estende. Eu vou parar nesse aqui. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Queridos, nós somos tão pequenos. Mas Deus não quer te diminuir. Ele quer te mostrar como Ele é grande. Não é o seu tamanho, mas é para que a gente possa olhar para Ele. Não é para que a gente olhe para a gente, é para que a gente olhe para o Senhor. Você está entendendo nessa manhã, querido, o que Ele está falando no teu coração? Você está olhando para onde? Você está vivendo situação, você está olhando para o problema. Você está olhando para as circunstâncias. Você não está olhando para o Senhor. Que Ele olha para a terra e olha para a gente como gafanhotos. Mas a Bíblia não para aqui, ela continua dizendo: e Ele é o que o estende. Está todo mundo na Bíblia? Amém? Verso 22, do 40. Acompanha comigo. E a Bíblia diz ainda: Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Querido, uma cortina você abre. Ele está falando assim, olha só. A cortina é isso aqui, querido. Ele abre para que a gente possa habitar. Isso aqui é a terra, querido. Ou muito menor, diante de um Deus tão grande. O que é isso? O que é isso, igreja? Nessa manhã. Mas a Bíblia ainda fala, em Atos, que essa terra é o estrado dos seus pés. Meu Deus! Isso não aquece teu coração, isso não te mexe dentro de você, não dá vontade de sair daqui gritando, correndo entre as cadeiras e falar: meu Deus, esse problema que eu estou vivendo não é nada. Diante de um Deus soberano.
Ah, Deus. Meu Deus. Mas aí ele chega querido, no capítulo 40 ainda, no verso 30. Acompanha comigo, querido. A palavra diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. O que ele está falando aqui, querido? Aquele que tem maior vigor, que são os jovens. Aqueles que têm maior energia, maior disposição. A Bíblia está falando o seguinte, querido: esses se cansarão. E a Bíblia diz ainda que certamente cairão. Por quê? Porque ficarão exaustos, cansados. E aí, você imagina, pastor, se eles ficam, imagina eu. Mas a gente está falando de um cansaço, querido, que muitas vezes é espiritual na nossa vida. Que a gente não tem força para ler a Bíblia, não tem força para orar, não tem mais força para jejuar. E aí a gente olha as circunstâncias, é isso que o diabo faz, querido. Ele mostra apenas o foco, que é o problema. Mas o salmista, no Salmo 121, declara assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde você está olhando nessa manhã, querido? Para onde você está olhando nessa manhã? E é bem verdade, querido, que todos nós nos cansamos em alguma altura da vida. Em alguma altura da vida, querido, nós nos cansamos. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos uma promessa, e às vezes a promessa, que foi Deus que cumpriu, às vezes a gente desiste dessa promessa, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Nós nos cansamos, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há uma diferença quando a gente se cansa esperando algo. A promessa, querido, que Abraão tinha era de Isaac e não Ismael, querido. E às vezes nós atropelamos o tempo de Deus achando que, tá bom, Ismael, mas o que Deus tem para a tua vida é Isaac, querido. Espera em Isaac. Espera o filho da promessa, espera que ela vai se cumprir sobre a tua vida. Deus está falando contigo nessa manhã, querido. Amém? Vai se cumprir, é o tempo dele, é o tempo do Senhor, querido. Sabe por que a gente se cansa? Porque a gente só olha para a gente só olha para as circunstâncias. Mas o profeta diz assim, no verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, aqueles que esperam no Senhor. O que ele está dizendo aqui, querido, é o seguinte: aqueles que esperam no Senhor. A águia é a ave que alcança maior altura. Sabe, querido, quando a gente está numa altura, a gente tem uma visibilidade melhor. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está sentado, querido, nesses lugares celestiais, você tem uma visão mais ampla do Senhor. Mas como eu chego a esse lugar, querido? Como eu chego a esse lugar? Olhando por o autor e consumador da nossa fé, lendo a palavra, buscando no Senhor, entendendo que você é pequeno sim, querido, mas Deus é maior, Deus é grande, Ele é soberano sobre a tua vida, querido. Mas espera no Senhor. Por quê? Porque aí, querido, a Bíblia diz o seguinte: que você vai subir com asas como água, você vai estar num lugar alto, querido. E diz ainda que você vai correr e não se cansar. Você chegou aqui fadigado, cansado, mas agora você vai correr e não se cansar. Você está entendendo, querido? E diz ainda, você vai caminhar e não vai se fadigar.
porque você vai estar esperando no Senhor. O Salmo 42 diz assim, o salmista diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, querido. Espera em Deus, ainda o louvarei. Jó, no seu estado crítico, no capítulo 19, no verso 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, sobre a minha vida, querido. Uma expectativa de morte, ele já tinha perdido tudo, não tinha mais nada, aparentemente. Mas ele tinha a fé, ele conhecia um Deus, que depois ele disse, não foi de ouvir falar, mas foi de conhecê-lo, de andar com ele. Você só conhece Deus, querido, andando com ele. E o Salmo ainda, 62:5 diz assim: ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A esperança para aqueles que esperam no Senhor. Amém, querido? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Eu queria fazer algo diferente nessa manhã, querido. Se essa palavra for para você, a gente nem faz isso na manhã. Mas se você deseja, querido, você entendeu que essa palavra é sua, é para você. É sua. Essa palavra é sua. É sua vida. E você precisa, ou você precisava de uma resposta. Por que a gente faz o convite? Por que a gente pede para vir aqui na frente, querido? Porque a gente entende que o altar é aonde, querido, a gente precisa estar todos os dias. O altar é um lugar de restauração. O altar é um lugar de conserto. O altar é um lugar de sacrifício. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, essa palavra é para mim. Eu estava a ponto de desistir. Ou às vezes, nem desistir. Mas eu tinha esquecido das promessas de Deus. Eu queria orar por você, querido, para que o Senhor derramasse sobre a tua vida, querido, um vigor, e que Ele multiplicasse sobre a tua vida nessa manhã mais forças, querido, e que você entendesse que o tempo de Deus, querido, é o tempo de Deus, não é o nosso. Mas Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, querido. Ele vai fazer. Você não veio nessa manhã à toa, querido. O Espírito Santo te trouxe nessa manhã para te dar algo. Tem algo do Senhor sobre a tua vida. O que você tem clamado ao Senhor? O que você tem clamado ao Senhor nessa manhã, querido? O que você tem pedido? Eu sei o que eu tenho pedido ao Senhor. E eu me coloco junto de vocês aqui, querido. Eu sei. E às vezes a gente olha e fala: o tempo, Senhor. Senhor, o tempo está passando, eu estou com tanto de idade. Senhor, eu estou esperando há quantos anos e não acontece. Ah, Senhor, será que vai acontecer? Querido, se você estiver esperando no Senhor, Ele vai fazer o seguinte, querido. Ele vai renovar suas forças. E vai dar força àquele a quem não tem nenhum vigor. Sabe para quê? Para que você consiga caminhar. Você vai ter combustível nessa manhã, querido, para você caminhar mais um tempo. Eu não sei o tempo. O maná foi derramado durante 40 anos no deserto, querido. Mas eu sei, querido, que esse maná que está sendo derramado sobre as nossas vidas nessa manhã vai te alimentar, vai te sustentar, vai te fortalecer, para que você continue olhando para a promessa, para que você continue esperando no Senhor.
E no tempo certo, você vai colher. Você vai colher, querido, se você tem semeado. Talvez com lágrimas. Talvez com lágrimas, querido. Você vai colher. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Eu me coloco, Senhor, junto com meus irmãos aqui, Senhor. O Senhor sabe os nossos corações, o Senhor sabe as lágrimas, Senhor, que têm sido derramadas. O Senhor sabe o quanto, Senhor, nós temos sofrido, Senhor. Mas às vezes, Senhor, nós temos sofrido em vão porque não estamos esperando no Senhor. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a entender quem é o Senhor. Que mesmo cansados, o Senhor diz que o Senhor nos pega no colo. Talvez, querido, alguns de vocês nessa manhã, se sintam abraçados pelo Senhor nessa manhã. Sintam o abraço do Senhor. Veja, querido, o Senhor te pegando no colo, pegando pelos braços, te colocando no colo e te falando: filho, eu te amo, eu te amo. O meu amor foi derramado lá na cruz. Eu te amo, filho, eu não vou desistir de você. Eu tenho uma promessa para você e ela vai se cumprir, mas espera, mas espera no Senhor, porque assim como o salmista declara, espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Senhor, revigora as forças dos teus filhos nessa manhã, Senhor. Ah, Deus, traz vigor, multiplica as forças, Senhor. Senhor, faça com que teus filhos olhem para o Senhor. Aquele, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele, Senhor, que não poupou o seu próprio filho, Senhor, naquela cruz. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que a porção que o Senhor derramou nessa manhã foi, Senhor, suficiente para que a gente possa continuar caminhando. Nos dê força, nos faça sempre lembrar, Senhor, que o Senhor é bom. Senhor, louvamos o Teu nome nessa manhã. Te agradecemos pela Tua presença, por tudo que foi falado, tudo que foi ministrado nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir agora, grava essa palavra na tábua do nosso coração, Senhor. Senhor, que nenhum demônio, ninguém possa roubar essa palavra. Nós temos uma palavra hoje, Senhor, e ela será, Senhor, a coluna, a sustentação, Senhor, Pai, da nossa fé, Senhor, para que a gente possa esperar no Senhor. Eu creio, Senhor, que em breve nos ouviremos testemunhos daquilo que o Senhor fez, porque simplesmente esperamos no Senhor, esperamos o Teu tempo, esperamos, Senhor, a nossa família se converter. Ah, Deus, eu já vejo a minha família, as nossas famílias aqui, querido, se rendendo ao Senhor. Eu já vejo aquele problema no casamento sendo restaurado. Ah, eu já vejo aquele problema financeiro sendo restaurado, sarado. Ah, Deus, restituído, em nome de Jesus, pela fé, Senhor. Ah, Deus, eu vejo aquilo que o médico falou e declarou, que não há cura. Senhor, eu já declaro aqui a cura do Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, traz a cura, traz o bálsamo de Gileade, Senhor, o bálsamo que cura sobre os enfermos da Tua casa. Te agradecemos nessa manhã pela Tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, dizer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença.